Bem, pessoal, iniciando aqui o nosso segundo momento da data de hoje, é 11, nossa última aula que antecede a V2. Lembrando que a V2 ela vai contemplar aí desde o roteiro de estudo, vai contemplar desde metabolismo dos carboidratos, né? O metabolismo energético, catabolismo, anabolismo. Isso nós tivemos todas as condições de verificar isso nas aulas que antecedeu essa aqui. Então, alinhado com o que já foi visto no primeiro momento, né? Onde nós falamos sobre a bioquímica do filme dentário, a complexidade que é ele, e há uma sequência quando a gente vai falar agora de bioquímica da cárie, do tártaro, propriamente dito, processo de desmineralização e remineralização. Aqui eu levanto a bandeira, tá, pessoal, para essa temática. É uma questão que eu costumo sempre colocar nas minhas avaliações, porque é fundamental. Lembrando que eu tenho uma visão, e a escola também tem uma visão, que prova a avaliação, ela não é só mensurável, ela transcende a mensuração, entendeu? Não é um número que vai representar, é o conhecimento ali, o que? Adquirido. Então, é importante nós, como cirurgiões dentistas, como profissionais, entender essa patologia que acomete basicamente a população mundial, tá? Inteira, tá? Evidentemente, com as suas devidas peculiaridades, a depender do grau de desenvolvimento socioeconômico, tá? E como nós nos encontramos em um país, nós vivemos em um país em que a saúde da cavidade oral não é digamos, ainda deixa a desejar, e muito, tá certo? Nesse contingente. E é evidente que, coitado, nós vivemos ainda no cenário do título de país dos desdentados, tá? Hoje, quando você escolhe uma área odontológica para atuar, é um risco, porque normalmente 80% que vai chegar, principalmente para os marinheiros de primeira viagem em sua clínica, é reabilitação. É um dente que quebrou, aí você vai ter que reabilitar. Quando você vai olhar um cenário, tá um cenário enquanto, tá? Que tu vai ter que fazer adequação de meio, enfim. Né? Então, para tal, portanto, é necessário que a gente conheça essa doença de forma bem pontual, né? Bem precisa, de forma técnica científica. Então, a bioquímica da cárie, tá? E tártaro dental não está. Por quê? Agora está, tá? Então, estava mal conectado aqui o HDMI. Gostou? Eu também. Foi só a terceira imagem A terceira imagem periodontite? Cara, A tártaro não. A terceira imagem onde? O que é tártaro? Isso aqui é a placa pós-madura. Ela só está solidificada, porque o processo de desmineralização é um processo que aumentou muito. Então, os sais minerais, cálcio, fosfato, eles entraram dentro daquele arcabouço complexo de colônias e múltiplas colônias bacterianas, criando ali uma estrutura dura, resistente. É tanto isso, gente, tem tártaro. Eu já tive uma experiência de colocar, de ter um paciente, perfeito, com tártaro, e esse paciente necessariamente, na hora que eu estava ultrassom, os pedaços, grandes pedaços saíam, e ele, eu tomei um susto. Isso que foi? O que aconteceu? Você está quebrando meu dente. Não, estou quebrando seu dente. Parece muito... Exatamente. Então, essa parte da... Olha, escuta o que eu vou dizer. A inspeção visual
é extremamente importante para se determinar tal patologia. Foi claro? A inspeção o quê? Pessoal. Eu fico vendo vídeo de tirando isso aí. Tá, tem umas coisas que são bem pesadas. Não, pois é, principalmente no dentista. Eu dou o maior valor. Ele é japonês, né? E no Japão, o pessoal não tem muita questão estética. Não, lá... Eles deixam o siso crescer normalmente, tipo, o dente torto, não usa aparelho. E aí, rapaz, uns troços de pedação. Assim, não, tem. Um bloco de concreto. E tira da boca do povo. Não, mas é de fato realmente. E aí, pessoal, claro que isso aí vai criar não só um problema no próprio dente, mas também no periodonto. Então, quando eu falei cárie dentária, pessoal, é uma doença infecto-contagiosa. É microbiológica, como anteriormente nós já havíamos falado. Ela é multi-fator. Não existe um fator que afeta os tecidos calcificados dos dentes. Conceitualmente está aí. Então, a cárie, ela se evidencia, ela é instalada quando eu tenho um desequilíbrio, tá certo? Nessa microbiota, eu vou ter um desequilíbrio no processo de desmineralização e remineralização. Então, é extremamente importante falar, tá, a respeito disso, tá? Aqui eu coloco o processo de desmineralização e remineralização de fundamental importância que você veja a hidroxiapatita, tá? E a fluoropatita, que são os dois minerais, tá? Que compõem a estrutura. Mas lembre-se que a cárie, ela não está na fluoropatita, foi claro? Ela está onde? Nos tubos dentinários pertencentes a quem? A hidroxiapatita, foi claro? Por isso que eu digo, é uma doença microbiológica, multifatorial, que afeta os tecidos calcificados dos dentes. Tá bom? Quer dizer, dente só tem cálcio? Não. Tem fosfato? Sim ou não? Tem flúor? Sim ou não? Perfeito? Então, é interessante. A cárie, pessoal, ela pode... Para ter a cárie, eu tenho aí... fator. Primeiro, para ter cárie, eu tenho que ter o dente. Concorda comigo? Sim. Claro. Sim ou não, pessoal? Eu tenho que ter nutrientes, que é, no caso, substrato, carboidrato, de forma mais específica. Eu tenho que ter bactérias cariogênicas. Tá? E eu tenho que ter tempo. O desenvolvimento do processo carioso, ele vai depender da tipificação das bactérias cariogênicas, daquele arcabouço que começou lá no biofilme. Vocês lembram? Que pode variar resistência, tolerância, o genótipo, a expressão gênica. Tem cárie que uma pessoa se desenvolve muito rapidamente, por mais que ela tenha a profilaxia, tudo bem certinho, o uso do fio dental e tal, tem que ter... eu não posso apontar e dizer, amarrar uma situação dizendo que a cárie necessariamente vai acontecer. Se, 2 pontos. Isso. Não. Então, quando eu coloco a palavra multifatorial, quer dizer, eu tenho múltiplos fatores. Eu não posso estar vinculado a só um. Tá? A cárie dentária, pessoal, aspectos aqui de progressão da cárie, tá? Então, a cárie, ela vai perdendo essa estrutura. Isso, ela começa lá na estrutura, na ultraestrutura, depois vai a nível microscópico, visível clinicamente. Por isso que eu falei para vocês, a observação, cuidado. A observação o quê? Visual é um pilar da identificação. Foi claro? É um pilar da identificação. Então, esse momento em que eu coloco aqui para vocês, tá? Vou colocar aqui até de... Tá, pode ser de amarelo. Esse aspecto aqui, claro, a nível microscópico, eu não tenho como ver. Até nesse
terceiro pilar aqui, né, nessa escadazinha, nesse terceiro batente, nesse terceiro degrau, nesse segundo degrau, eu não consigo visualizar. Mas a partir do que ele é visível clinicamente, que são as manchas brancas, aí a coisa, o cenário muda. Aí onde você pode fazer uma intervenção. Necessariamente eu tenho 2 tipos de cárie, a cárie ativa e a cárie o quê? Inativa. Mas aí, como claro, para ela ser inativa, uma vez ela teve que estar o quê? Ativa, sim ou não? Se ela está inativa, se ela está ativa, tá? Existe um processo de desmineralização superando o processo de remineralização. Pronto, é uma infecção, atingiu a polpa contaminou e ele foi lá para o ápice. Porque você sabe que aqui no ápice da raiz nós temos uma entrada de vasos sanguíneos, de nervos, sim ou não? A parte neural, digamos assim, que por sua vez vai nutrir a polpa dentária. Então a polpa dentária está infectada, aonde ela forma sempre esse halo aqui, tá certo? Isso aqui, de cara, é um elemento, né? Um dente eleito a um tratamento endodôntico, entendeu? Já chegou nesse nível aqui, ele tá com muita dor, tá? Porque atingiu um nível, tá? Já ocorre uma reabsorção óssea, o osso aqui ele já tá bem rarefeito, tá? Então você tem que intervir. Você acessa aqui, tá certo? Os canais, respeitando a anatomia e a localização dos canais. No caso aqui, me parece ser um molar. Sim, é um molar. Eu estou vendo em 2 dimensões. Perfeito, eu só estou vendo 2 raízes. Calma, eu posso ter geralmente uma terceira raiz. Então, acessar essas raízes é necessário, porque uma vez uma raiz contaminada, as outras, por sua vez, também que estarão. Então, eu não posso. Eu estou vendo que a lesão está na raiz dígito vestibular. Digamos. Perfeito? Eu só vou tratá-la endodonticamente? Não. Eu tenho que tratar as 3 raízes daquele elemento. E se tiver 2 raízes e assim por diante. Fui claro, pessoal? Então, acessar via coronariamente, você acessa, tá certo? Via coronariamente e entra aqui com os instrumentos endodônticos para fazer a remoção e o tratamento, depois o tratamento químico, medicação. Tá certo? Onde essa medicação normalmente ela é trocada a depender da lesão de 7 em 7 dias. É feito raio-x periódicos até onde você possa conseguir fazer o fechamento do canal, tá certo? Você vai obturar usando todo um princípio biodinâmico, tá? Usando materiais como um plástico, né? Um polímero de origem natural, que é a gutta-percha, tá? Que lá na frente vocês vão ver que é uma borrachinha em que vocês vão estar selando, digamos assim, o que antes era o que? Polpa, e ocupando para não fragilizar mecanicamente o dente. Fique claro? Muito bem. Formação da cavitação e destruição total. Como eu disse, esse questão do tempo aqui é algo ainda muito... Vai facultar aí vários fatores, entendeu? É multifatorial, tá? O tipo de... Aqui eu falei, pessoal, de substrato, de carboidrato. É importante que a gente tenha isso bem alinhados, ok? Cárie dental, aspecto de progressão da cárie. Mancha branca no esmalte dental, fase inicial. Pessoal, eu consigo ver mancha branca? Eu paro a aula agora e peço atenção de todos vocês. Escute, filho e filha. A Sofia está aqui na sala, certo? O ar atmosférico. Olha que linda história eu vou contar agora. Eu estou vendo a Sofia, digamos que a Sofia está no final da sala. Ela está lá no fundão. Sofia, sai daí, rapaz. Vem para aqui, para frente.
Não, ela quer ficar lá no fundão. Você tá com chato. Tá chateada hoje. Aí, a Sofia tá lá no fundo. Tá, digamos que essa sala tem... Eu tô a uma distância de 10 metros. Mas eu tô vendo a Sofia. Beleza, tô vendo a Sofia no ar. Gente, mas digamos que a Sofia... Tô no mar, a Sofia vai dar um mergulho. Mergulhadora. Mergulhou. 10 metros de profundidade. Aí eu só vendo a menina sumindo. Eu disse, não, tá mergulhando. Cilindro de oxigênio, bonitinho, mergulhando. Chegou a 10 metros de profundidade. Vem cá. Na água eu consigo ver a Sofia? Não consigo. Calma. No ar atmosférico, a 10 metros de distância, eu consigo ver a Sofia. Mas na água, dentro da água, eu não consigo ver a Sofia. Por quê? Porque o índice de refração do ar é diferente do índice de refração da água. Tu só vai conseguir ver a lesão branca se tu tirar a saliva, a água, concorda? Por isso é necessário secar. Olha, isso é questão do aspecto físico-químico. Aonde é que eu encontro isso? Estou falando. Onde está isso? Por isso, mancha branca no esmalte dental. Ei, se tiver saliva, se tiver água, vou conseguir ver? Não. Muito cirurgião dentista, aí eu tenho, creio que o processo de ensino e aprendizagem vocaciona a discussão e abre um diálogo. O diálogo é fundamental, respeitando todas as partes. Claro, tem que ter um respeito pelo entendimento, mas vamos nos basear numa forma de atendimento humanizado, né? Respeitando os princípios éticos e sem fugir dos morais. Oi, querida. O índice da água é maior? O índice de refração da água Maior do que comparado à água. Do ar, salvo engano, é 1,33. Do ar, 1 da água é 1,33. Uma coisa assim. A da água é maior. Sim, por isso que você não consegue ver. Tá? Então, a mancha branca do esmalte, por isso que eu estava falando de, voltando, né, a minha fala, você vê consultórios odontológicos em que você tem 10 pessoas lá embaixo, o cara está chegando, ele está levando o filho dele, ou até você. Gente, para secar dente leva tempo. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ah, tem uma lesão ali de cara, e o cara mete logo uma alta rotação. Que alta rotação não é para tirar cárie. Nós sabemos disso, a literatura fala. Ela tem baixo torque, mas ela tem alta velocidade. Entendeu? Então, tem uma série de aspectos a ser considerado. A cárie é um processo que pode ser revertido, sim ou não? Nas suas fases, o quê? Iniciais, que é, no caso, a de lesão na fase inicial, que é da lesão branca. Só existe um tipo de lesão branca? Não. Claro que a nossa bioquímica ela não está voltada para isso, tá bom? Os tipos de lesão branca. Tá? Em patologia, em fisiopatologia, vocês vão ver todos os tipos de lesão, tá bom? Tá? Então, pessoal, aparecimento da cavitação, isso é muito comum, um diagnóstico como esse, lembrando que a inspeção, como é o nome? Eu vou olhar. Não, o nome chama inspeção visual. Concorda comigo? Inspeção visual é fundamental. Então, no consultório, fazer uma inspeção visual na penumbra, você tem que ter a iluminação o quê? Correta. Você cansa, no final do dia, tu fez 10 atendimentos, no final do dia, gente, tu tem... vou botar meu consultório das cores... Não, pelo amor, você tem que ter cores no teu consultório em que descanse o quê? A tua vista. Tá? O meu consultório é aberto. Assim, a pessoa vê, tá? Ele fica
a minha cadeira fica no primeiro andar. Certo? Eu gosto, não gosto, apesar de ter blackout, né? Não gosto, eu gosto de abrir mesmo. Tem as cores que eu olho quando eu estou cansado, eu tiro, entendeu? Então, raios solares, da manhã, de 7 horas da manhã até 4 horas da tarde, eu tenho bem iluminado, é muito bom. Às vezes tem atendimento que eu nem preciso utilizar o quê? Lupinhas, isso eu acho fundamental. Tá? Eu comprei uma lupinha não odontológica para ver de relógio, que, rapaz, vê bem de perto. Tá? A nível bem, eu gosto daquele material, gosto de ver ali, principalmente que eu estou cimentando alguma prótese, para a margem estar bem inserida, bem bonitinho, para não provocar periodão, para provocar um processo de doença ali no periodonto. Então, são as dicas que eu deixo aqui para vocês. Então, eu vou ter, como eu disse, que a fatores de formação da cárie é multifatorial. Nós hoje, por uma questão de segurança alimentar, isso nós já havíamos dito anteriormente, o Brasil vive hoje, acho que o mundo todo, mas vamos falar dentro da nossa seara, tem aumentado o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, quer dizer, em torno de R$100 por mês, quer dizer, é uma coisa assim surreal, né? Pô, você imaginar R$100 por mês, cara. Então, doenças, cara, a segurança alimentar, hoje nós temos voltado muito mais para alimentos cariogênicos. O que são alimentos cariogênicos? São alimentos que, por sua vez, têm uma grande carga o quê? De açúcar. O nutriente principal, claro, a glicose é de longe, mas tem outros açúcares, certo? Então, não vamos pensar só no vamos falar de carboidrato, tá? Não vou falar só de glicose, não vamos ter essa ideia de glicose, ok? Somente inserido na glicose. Fatores gerais, que são as doenças sistêmicas, diabetes mellitus, doenças autoimunes, tá certo? Doenças do sistema cardiorrespiratório, perfeito? Doenças de origem gênica, tá certo? Algumas síndromes, você sabe que pessoas que, por exemplo, que têm síndrome de Patau, síndrome de Klinefelter, são outro tipo de síndrome que é muito comum, que antes se chamava mongolismo, que é o quê? A síndrome de Down, trissomia do cromossomo 21, que normalmente essas pessoas já nascem. E olha, mesmo, a gente tem que ter essa noção. Você acha que você nunca vai atender algum sindrômico? Sim. E como proceder? Não só na identificação, mas no tratamento. Pode ser colaborativo, pode ser não colaborativo, mas isso tudo influencia, perfeito? Até para o cirurgião dentista. Porque muita gente pensa no processo como um todo, sempre no paciente. Mas o cirurgião dentista, se ele ficar enfadado daquele serviço, os próximos será horrível para ambos. E aí você não vai conseguir fazer nem para você, nem você não vai estar feliz. E aí, consequentemente, isso reflete diretamente no paciente. Perfeito? No caso de uma pessoa que apresenta algum tipo de síndrome, tem que pedir exame de sangue? Para fazer a cárie, não. Ou tem que levar em conta? Sim, vai lá. A tua pergunta tem uma importância. Vai lá. Se tu pega uma pessoa sindrômica que tem um estado de raiz residual, que é foco infeccioso, várias cáries profundas a nível de polpa. Quer dizer, tu me imagina a microbiota transitória de origem patogênica é elevadíssima, sim? Não somente a cariosa, mas que se tu for mexer e aquela pessoa for um cardiopata por conta da síndrome, tu pode provocar uma bacteremia transitória. Não engole? Não pode cair na corrente sanguínea essa bactéria? Pode ou não pode? Pode. Então, você deve levar isso em consideração.
Não, sugador ali toda hora, é essencial, tá? Não, outra, você tem que ter campo de visão, não se faz nada no escuro. Não se faz. Você opera no escuro? Opera. Como assim? Eu sei que eu estou tirando um siso, uma pessoa que tem uma abertura limitada de boca, eu sei que eu sei exatamente porque eu conheço a anatomia, eu fui claro, isso não é operar no escuro. Eu estou com a visão de onde está aquele elemento, eu olhei na panorâmica, então tudo isso deve ser considerado. Perfeito? Por exemplo, eu tenho que abrir um canal ali. Tem dente, vários dentes residuais, foco infeccioso. Se tu não estiver bem isolado, tu pode pegar toda digamos, essa malha e jogar dentro do teu canal, contaminar teu canal. Sim ou não? Não é melhor fazer o convencimento, fazer o convencimento, abro aspas, o entendimento para o paciente que ele precisa tirar esse foco infeccioso? Claro, aí você vai mostrar vantagem, desvantagem, uma série de fatores. Tá bom? Teoria. São 3 teorias que normalmente nós temos aí para justificar a cárie. A teoria acidogênica, aquela proveniente que é a mais bem aceita, tá, pessoal? Vale ressaltar que é aquela que provém da fermentação, tá? Daquelas colônias ou um conjunto de colônias que vai acidificar, vai quebrar o equilíbrio, vai quebrar o princípio de Le Chatelier, tá certo? Do DESRE, quer dizer, desmineralização e remineralização. Eu também tenho uma teoria proteolítica e a teoria da proteólise, ou as 3. Tem literaturas que falam que as 3 estão ali orquestrando a doença cárie como um todo. Tudo bem? Teoria acidogênica, mas novamente falando aqui, é totalmente favorecida pela formação dos ácidos decorrentes do processo de fermentação. Tá? Aqui vai, tá, pessoal? Os MOs, que são os micro-organismos acidogênicos da placa dental, iriam decompor os açúcares pela fermentação, e aí ia formar o quê, pessoal? Os ácidos que ia dissolver, olha, eu abro uma aspas para a palavra dissolução. Certo? Quimicamente, soa bem, mas será que é uma dissolução, de fato, ou tem uma reação de ionização? Tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Então, normalmente o ácido produzido é o ácido lático, o pH cai para 5,5, desequilibrando, quebrando o tamponamento da cavidade oral. Por sua vez, esse desequilíbrio DESRE vai provocar as primeiras lesões iniciais, as lesões brancas. Lembrando que eu só consigo ver através da inspeção visual, desde que abra a boca, estou vendo. Abra a boca, estou vendo. Eu tenho que o quê? Secar, porque a água tem um índice de refração diferente da água. Foi claro? O ar é diferente. Então, eu tenho que secar bem para visualizar. Certo? É reversível? É. Nas fases, o quê? Iniciais. Pois não, meu cara. E a desmineralização desse Do mesmo processo. DESRE. Eu não posso, meu caro amigo, eu não posso falar do processo de desmineralização sem lembrar do processo de remineralização. Lembram que eles estão em equilíbrio. Tá certo? Quando esse equilíbrio é desorganizado, perde o equilíbrio, quer dizer, o deslocamento é mais para a direita ou mais para a esquerda, depende de onde estiver, aí eu vou ter um problema de DESRE. Tem que falar, não existe o 10 sem o Ré. Não existe o Ré sem os 10. Perfeito? Teoria acidogênica, né? A segunda etapa, que é a proteólise da matriz do esmalte. Proteose, pessoal, está em voga
as proteases, né? Lembrando que são enzimas que quebram quem? As proteínas, quer dizer, é uma teoria que necessariamente está vinculada com micro-organismos proteolíticos, são ricos em proteases, tá? Então, é extremamente importante que você tenha isso. E aí, essa desaminação, descarboxilação, eu tenho uma série de funções orgânicas que são quebradas, e essas funções orgânicas, esses radicais, vão atingir diretamente ao esmalte dentário, provocando as lesões inicialmente ditas por nós, principalmente a lesão branca. Fatores de formação da cárie. Normalmente, eu posso ter causa direta, posso ou não posso? E eu posso ter o quê? Sistêmico, que pode ser coadjuvante ou direto. Quer dizer, tem pessoas que têm doença que são predispostas a tal patologia. Foi claro? Fatores o quê? Hereditários. Sim, cara, é fator hereditário. Uma pessoa não pode ter propensão a adquirir uma determinada doença, sim ou não? Ah, eu sou diabético, teu pai é diabético. Ah, lá no interior, meu pai e minha mãe não tem uma cárie no dente, nunca foi no dentista. Opa. Já me abre ali uma luz que me sinaliza que minha família tem uma predisposição a não apresentar, ter uma resistência dentro do meu sistema imunológico, perfeito? A combater diretamente a adesão da superfície de esmalte na formação da placa dentária, do biofilme. Tu tá entendendo? Já outras não. Favorece. Você lembra que eu posso ter pessoas que escovam os dentes pela manhã, 2 horas depois ele já tá com o quê? O biofilme formado. Tá bom? A amelogênese, nós vimos, na verdade, vocês viram com a professora Jamila o que é o processo da amelogênese, a formação do esmalte, o quê? Dentário, isso provoca em crianças, por exemplo, a amelogênese pode ser lá de origem hereditária, pode ser uma pancada, pode ser excesso de remédio, quando a criança era asmática demais, tá certo? Tomou muito remédio, que provocou ali um distúrbio diretamente, tá certo? No processo de formação do esmalte dentina. Perfeito? Fatores nutricionais é que tá o nosso boom, né? Nosso carro, abro aspas, o nosso carro-chefe, né? Então, são essencialmente importantes durante a odontogênese. Foi até tema de nossos seminários, tá? Onde é especialmente importante durante a odontogênese, influenciam decisivamente a maior ou menor resistência das estruturas dentárias da cárie. Perfeito, pessoal? Então, é importante que a gente tenha isso bem acertado, bem alinhado. Tudo bem? É um prazer, querido. Amelogênese, tá? Eu creio que na aula da professora Jamila, a última aula que ela teve a oportunidade de falar sobre isso. Eu tenho certeza que sim. Essa é a última aula do semestre? É. Pós-prova tem mais alguma? Não, pós-prova se vai haver para correção de quê? De AV2 e tal, fazer feedback. Não, eu vou procurar entregar logo. Não, eu falo assim, que as provas vão ser todas entregas sábado. Aí quinta-feira mesmo você vai corrigir? Não, assim, no último dia que o professor pode... no último minuto, acabou a meia-noite, 11h59, né? 23h59. Às 1h da manhã, se eu quiser, já está tudo corrigido e disponibilizar para vocês, tudo certinho, tá bom? Perfeito? Mas tem que... Eu não posso, por mais que tu faça a minha prova e for caindo dentro da minha plataforma, eu não posso fazer a correção para disponibilizar para vocês. Certo. A melanina está relacionada ao quê? Formação do esmalte. E aí ela pode estar vinculada, tu sabe que é enquanto embriológico. Mas aí a amelogênese não é só de caráter embriológico, desde a fase de botão, de campânula, tá certo? De rizogênese, aí a gente tem todo um trajeto que vocês viram.
mas também tem outro cenário que provoca a amelogênese, o uso de fármaco, tá certo? Trauma. O esmalte tem que ir crescendo para depois virar. Exato, basicamente isso. Aí por isso que ela tem aquele jeitão de campânula. A fase de campânula, se você for, tá certo? Os restos de malacéus ali. Então é importante que você veja a proliferação celular. Essa proliferação celular por algum motivo de origem hereditária, Levi. E aqui tem quem está em casa, ou de origem hereditária, ou de origem nutricional, essa proliferação ela pode ser a menor, prejudicando a formação das estruturas dentárias como um todo. Foi claro? E é essa aqui que nós estávamos falando anteriormente, que a fase nutricional é essencialmente importante durante a odontogênese. Odontogênese influencia decisivamente na maior ou menor resistência das estruturas dentárias da cárie. Foi claro, pessoal? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo ótimo? Alguma dúvida, queridos? Ótimo, perfeito. Vocês observam que quando nós chegamos aqui, tudo ficou mais fácil? É uma coisa que a gente vem trabalhando, a gente vem discutindo, e aí ficou mais basicamente como um caráter revisional. Só preenchendo, claro, algumas lacunas, alguns gaps que ficaram aí dentro deste contexto, tá? Então, fatores gerais, ou sistema nutricional, proteína, regimes hipoproteicos, essas pessoas que submetem a fazer, quem faz malha, né, que treina, faz aquela, ou que faz uso de anabolizantes, muito bem, Levi, tá? Então, é importante a gente ver um cenário. Eu já peguei atletas que se diziam atletas, ou assim eu estou dizendo, porque isso não é uma interpretação minha, ele dizia que era atleta. E percebi e perguntei, você está fazendo uso de algum anabolizante? Não uso. Quando eu peguei os dentes do cara, meus dentes todos moles. Mas isso assim, tipo assim... Isso não, vai depender de organismo para organismo. É o que eu estou dizendo. Meu organismo age um anabolizante X de uma forma e ele pode agir no seu organismo de forma diferente. Mulheres grávidas, tá certo? Não são puérperas, grávidas, têm uma tendência a amolecer os dentes. Perder elementos dentários. Isso é muito comum até. Tá? Então, quem trabalha na estratégia da família Sofia. Sofia. Eu estou chamando da amiga minha que é francesa. Sofia, na verdade. Tá. Ótimo, você é desenrolada mesmo. Então é o seguinte, Sofia, essas pessoas, quer dizer, vai agir de forma diferente. Então, tem alguma coisa aí, eu não sei saber, os dentes, cara, vou pedir uma hormônio, vou pedir uns exames aqui para ti. Então, quando eu disse que ia pedir exames para ele abriu o jogo. O cara tomava um coquetel semanal, mais 2 injeções. Rapaz, esse homem não faz um negócio desse, pelo amor de Deus. Tu que vai fazer? Primeiro você vai cortar tudo. Aí, tipo, a partir da categoria adulta, que é a partir de 18, um menino bem magrinho, bem macho, se tu visse os animais, um cavalo de força, macho. Eu ia pros campeonatos, meu irmão. Só pra apanhar, né, Levi? Mas os animais já bem magrinho, mano. Pra você ver. Aí você vai ver, são coquetéis aí que não prejudica só a cavidade oral. Não, do sistema respiratório, cardíaco, principalmente, endócrino. Tá? Extremamente importante falar sobre isso. E as vitaminas, pessoal, a vitamina A, a vitamina D, a vitamina C, lembre-se que a vitaminoses é diferente de hipovitaminose. Hipo é a carência. Eu tenho carência. A ausência. Carência, eu posso ter pouco. Hipo, pouco. Ausência total. Tá? Lembrando que a vitamina D ela é um precursor diretamente para o cálcio C
aderido à matriz, seja a matriz da hidroxapatita, tá certo? Ou até a matriz óssea. E quando a gente fala em matriz óssea, é extremamente importante. Eu não estou falando de dente, estou falando ali do osso, tá certo? Que circunda ali o alvéolo dentário, tá certo? É importante falar, porque ali nós vamos ter os osteoclastos, nós vamos ter os osteoblastos, nós vamos ter os osteócitos, tá certo? Porque nós vamos ver regeneração óssea, rarefação óssea. Porque quando a gente fala de cárie, pessoal, não se fala cárie, ela tem uma tendência de ser na incisal, na oclusal, começa ali. É tanto isso que o primeiro molar é de eleição, o dente que mais suja cárie no primeiro momento, porque é rico em a sua área superficial é muito grande, então tem muita área retentiva de alimento e que a escovação não bem realizada vai provocar ali uma fase de adesão, ali, um acúmulo significativo. Vitamina C é importante na formação das matrizes dentárias, agindo especialmente nos odontoblastos. Lembra, pessoal, o que é um odontoblasto? Alguém sabe o que é um odontoblasto? Exatamente, tá vendo aí? Que está vinculado também diretamente com a vitamina D. Os osteoblastos também. Oi? Os osteoblastos estão no meio. Sim. Sim, no final, conta até um arcozinho, até um desenhozinho, tá certo? Parece um quanócito. Mas é isso mesmo, eu tipo colocar o... E matriz orgânica também, tá? A matriz orgânica de preferência. Os osteoblastos está vinculado ali com a dentina, né? Especificamente. Perfeito? Os carboidratos, claro, evidentemente, agentes causadores da cárie. Constitui principais agentes causadores da cárie. Sim, mas não só, ele é só suficiente. Quer dizer, eu vou deixar de comer. Você pode comer 10 vezes por dia, escova os dentes. Deu para entender, pessoal? Eu não gosto de escovar os dentes, não gosto para ficar sentindo o gosto da comida ainda. Não, eu estou falando isso que eu ouvi isso. Eu ouvi isso. A gente vai fazer um tratamento ali, olha. Uma mudança de cultura e tal, tá? Não, é bem complexo, né? Você não fazer uma análise desse fato. Fatores gerais do sistema nutricionais, aí envolvendo ali, eu tenho ali essa tabela, ela me traz aí, pessoal, a questão do pH crítico, né? Que ele está ali em volta ali de 5,5, como nós falamos anteriormente, e cada açúcar, olha como é que ele se comporta, né? Desde a sacarose até a lactose nem tanto ali, tá? A sacarose, ele baixa de 5, né? Então, você vê que a sacarose é de conforto, e basicamente a sacarose é o açúcar, né? O açúcar de cozinha, nosso açúcar de cozinha, né? A sacarose é ela que está ali basicamente em tudo, né? Hoje em dia, principalmente com essa segurança alimentar, tudo está mais doce, né? Só não a vida. Eu costumo brincar assim, tudo está mais doce, menos a vida, né? Porque as pessoas estão colocando um suco. Antes tinha muita polpa, agora ele bota mais açúcar para ficar mais doce, para disfarçar ali. Cara, 1 litro de água, exatamente. Meia goiaba, aí bota muito açúcar ali, bota corante. Rapaz, um bolo, R$10. Você sabe como é que pode? Eu gosto de cozinha. Eu gosto muito de cozinha. Então, aí quando eu vou fazer um bolo, quando eu vou comprar os ingredientes, rapaz, quando eu comprei os ingredientes para fazer aquele bolo médio, eu só dava eu gastei R$30 aqui, eu quero saber qual é a mágica que esses caras fazem por aí para fazer um bolo de R$10. Mas realmente, quando você come, horrível, né? O tipo de farinha, o tipo de fermento, açúcar em excesso. Cara, porra, é demais. Olha aí as guloseimas, né? Participando ali da nossa infância até os dias atuais, porque hoje eu tenho certeza, né? Essa aula, porque tem
poucos alunos aí, mas eu tenho certeza que a Ana Larissa, que está aqui nos ouvindo, ela está com pirulito já na boca. A cárie dentária e tal. Eu estou falando assim, porque eu sei que um açúcarzinho é bom, né? Eu gosto. Eu gosto de doce. Eu gosto. Mas é aquela questão. É uma questão também de conscientização. Aí a gente vai falar do aspecto socioeconômico do Brasil. É necessário falar bioquimicamente, tá importante, mas é fundamental que você conheça nessa disciplina que existe o que eu digo, que cárie é uma doença negligenciável. Nos estudos que tem, fala doenças negligenciáveis, encontro todos, só não encontro quem é a doença cárie. Mas é negligenciável mesmo, porque ela está diretamente vinculada com a qualidade da água, com a qualidade do alimento, com a qualidade da informação. Perfeito? Então, é interessante que vocês que vocês tenham, caiam nessa reflexão e pensem dessa forma, tá bom? Fatores gerais ou sistemas nutricionais, minerais, que é o cálcio e o fosfato, que eles vão necessariamente pertencer à matriz, tá? Do esmalte e da dentina, que preferencialmente são os calcificados. Olha, eu disse preferencialmente. Ok? E aqui está a questão dos fatores gerais, o sistema mineral fluo elevado, a concentração de fluoreto na saliva inibe a ação, tá certo? Da enolase, bloqueando o metabolismo bacteriano. O fluo adsorve firmemente no esmalte. Eu pensei em colocar uma questão de cálculo de fluo, tá? Isso é uma briga, e tem vários documentos, uma briga que eu digo, uma briga sadia, né? De várias pessoas dizer que fluo faz mal. Claro, o fluo faz mal. O excesso causa fluorose, que também é uma lesão de mancha branca, ou não, a depender do grau da fluorose. Tá? Aquelas pastas de dente que tem creme. Carvão ativado. Aí o carvão aditivado, ele é um esfoliante. Entendeu, pessoal? Ele danifica. Ele é um esfoliante. Se usar muito, ele é abrasivo. Deu para entender, pessoal? Foi não, querido? Não, mas não é porque Botavam fogo nas águas. Se o quê? Botavam fogo nas águas torneiras. Sim. Necessariamente por lei, é necessário que a água seja fluoretada. Eu vou fazer uma comparação com você. Nós temos uma glândula extremamente importante que está aqui nessa parte do pescoço, na base aqui, tá? Chamada tireoide. Ela tem nela também as paratireoides que vão produzir os hormônios tiroidanos, T3, T4 e paratireoides, paratormônios. Então, são hormônios que controlam o metabolismo. Por exemplo, o sal de cozinha, e são hormônios que são feitos, são metal-hormônios, que tem que ter metal, que é o iodo, né? Então, o sal de cozinha, por lei, tem que ter iodo, da mesma forma que a água, ela também tem que ter o quê? Fluo. A água tratada, a água potável, essa que chega em nossas casas, ela deve ser devidamente tratada. E tratada ao ponto em concentrações de sais minerais e de fluo o suficiente para você tomar direto da torneira. Foi claro? Você vê um filme americano, você vê o cara uma pessoa pegando um copo, um ator lá, um personagem, abre a torneira, até fala, me deu pegar de água na torneira. Ai, que nojento. Por quê? Porque a gente já pensa que a nossa água é maltratada. E não deixa de ser, porque o tipo de tratamento aqui no Brasil é muito químico. Lá eles usam UV, usam tecnologia de ponta. Entendeu? Mas a água quente lá, a depender do estado, não é tão quente. Aqui a gente já pensou, tomar água da torneira 2 horas da tarde em Fortaleza, mesmo não precisa nem esquentar, né? Na verdade, vou cozinhar um ovo, é metade do caminho. Eu vou pegar a água da torneira que está bem quente, né? Vou botar logo no fogo, eu vou evitar
o gás, né? Porque no dia que o gás chega naquela temperatura, né? É uma boa ideia, né? Eu vou botar a água primeiro no sol, deixo lá 1 hora, ela vai aquecer bem, vou levar pro fogo, eu vou pegar 10 minutos a menos. É um negócio mais ou menos interessante. Vai beber já vapor. Não, é porque aí, irmão. É um álcool. No Instagram, de uma alemã, ela disse que tinha período que não usava nem geladeira, que lá não era tão quente que ela só tirava da prateleira. Então, Gelado, é claro. Né? Então, ó, o tártaro, pessoal. Tártaro, cálculo dental, é a massa pétrea. Que tu ama, né? Que só que tu... Aí, quanto mais tu sabe que no YouTube tem um algoritmo, né? Quanto mais vídeo tu assiste sobre aquilo, mais ele aparece para você. A pessoa que vê meu YouTube acha que são loucos, porque aparece vídeo de gente tirando unha gravada. Ah, meu Deus. Cheio enche a boca de água, né? Como diz o outro, né? Tirando coisa assim, ó. Exatamente. Aí é um vídeo atrás do outro, né? Porque o algoritmo diz, ó, ela quer ver isso. Vai, Maria. Então tem que ser book. Ó, não, fala, meu Deus. A Vela Maria, meu irmão. Eu tô com medo disso acontecer em ti mesmo. Tu mesmo, tu tirar e olha, que legal. Eu tô falando. Pra não misturar as coisas que eu tô normalmente, aí eu abro outro navegador. Aí fica só disso. Olha aí. Fica só no Black. Ó. Composição química do tártaro, pessoal. Substâncias minerais, cálcio, fósforo, carbonato, magnésio, todas aquelas substâncias. A parte orgânica também é fundamental. Então, se você perceber, é aquela placa madura que começou agora a ter uma desmineralização muito grande. Tá? Essa desmineralização da porção orgânica e inorgânica, ela vai para o meio e termina ficando pétreo naquele arcabouço, certo? Então, por isso que é duro que eu digo assim, aquela massa que normalmente termina ocupando, tá? As meias, que eu digo, quer dizer, entre um elemento e outro. Perfeito, pessoal? Mecanismo de formação, primeiro, ó, película o quê? Adquirida, biofilme o quê? Tá, toda essa sequência que a gente vem falando, né? E quer dizer, um depende de quem? Para ter biofilme, eu tenho que ter película adquirida. Sim ou não, gente? Para ter tártaro, eu tenho que ter o biofilme maduro. Sim ou não? Biofilme o quê? Maduro. Onde eu tenho aquele complexo que nós falamos anteriormente. Tá? Mecanismo de formação ocorre pela combinação de fatores salivares, bacterianos, dentários, paradentários. Normalmente, estou falando, continua sendo multifatorial, tá certo? Quer dizer, pessoas que dão formação de tártaro. Eu fiz um tratamento com um paciente A, em 6 meses. Em 6 meses ele volta dizendo que não tá mais passando a saliva entre os dentes. Quando ele não está sentindo mais aquele alívio quando ele fez o primeiro tratamento. Quando o tártaro está lá de novo. Quer dizer, são combinações, pode ser nutricionais, pode ser questão da saliva, o tipo de saliva que está saindo, as glândulas salivares, será que estão funcionando? Enfim, você tem que fazer uma análise bem sistemática a despeito, tá? E mecanismo de formação, como eu disse, fatores salivares agrupam glicoproteínas, CO2 anidrase carbônica, tá certo? Cálcio e o fosfato, como anteriormente. O carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio são os sais, tá, que estão envolvidas com este processo. E, por fim, pessoal, o mecanismo de formação, os fatores bacterianos, a biossíntese da placa dentária, que nós já falamos lá anteriormente, até a deposição do cálcio, né, de magnésio, como eu disse. Lembrando que as deposições do cálcio e do magnésio vêm através dos sais deles, tá? Quer dizer, o carbonato de magnésio, né? E o carbonato e o fosfato o fosfato de magnésio e o fosfato de cálcio. Que está errado aí.
Não é CA3PO4, não. É CA2PO4, é CA3PO4, A parênteses 2. Essas fórmulas estão erradas. Magnésio é M3PO4, A parênteses 2. Essas duas fórmulas estão erradas, tá, pessoal? Tá? Mas isso aí eu não vou cobrar fórmulas de vocês. Eu vou ter que fazer essa retificação. Há um erro aqui. Tá? Há um erro aqui. Professor, tá me escutando? É esse aqui, ó. Falar da prova, né? Calma. Sim, uso for um mecanismo de formação, fatores dentários, que é o estado da superfície dentária, isso aqui causa uma grande retenção de alimento, biofilme e assim, e os fatores retentivos de placa, como o uso, principalmente de quem, pessoal? De aparelhos ortopédicos. Perfeito? A prova, pessoal, vamos lá. A nossa provinha, ela basicamente, ela está sustentada, deixa eu abrir aqui para a nossa apresentação, tá? Desligar só aqui o monitor, que é o retroprojetor, para que Ele não está escutando a gente. temos mais à vontade em termos... Tá? E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui do nosso processo avaliativo. Só parar aqui interromper a nossa gravação. Tá, mas está tudo tranquilo. Um abraço a todos.